Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, Deus de amor sem limites, muito obrigado por essa noite. Nós possamos ter um aprendizado muito frutuoso com o nosso grande professor e irmão. Possa se enraizar em nossas almas, nos dar força para lutar contra o mal que jaz nesse mundo. Que o Senhor possa sempre nos guiar e iluminar a vossa Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Pela intercessão de Santa Zélia e São Luís Martã, São José, protetor da Igreja, e Nossa Senhora do Bom Sucesso, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiado confio pela piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, uma noite especialíssima, boa noite, Patrícia, Lucena. Prazer tê-los aqui. Agora o Leandro entrou pelo perfil dele. Pessoal, essa live ela é mais que especial porque o nosso querido professor que já fez live conosco é um grande estudioso da história da igreja. Ele está fazendo um livro sobre a vida de Santo Atanásio, que é personagem central nessa crise, nesse problema na igreja, e é um grande servo do Senhor. É uma história muito, digamos, pode-se dizer, complexa, profunda, um tema muito interessante que a gente vai ensinar muito para a nossa vida pessoal. E o professor Lancaster também, ele é professor de Direito, está terminando, fugiu o nome. Mestrado, eu falo magistrado, coisa de old school. Está terminando mestrado em Direito, formado em Direito e professor de História, né? Um grande professor, diga-se de passagem, eu fiz o curso dele de História da Igreja Antiga. Então, pessoal, sem mais delongas, apresentando o professor, acho que todos aqui conhecem a qualidade dele, sabemos que vamos aprender muito com a graça de Deus. Então, vamos lá, vamos falar sobre a crise ariana. Eu preparei um roteirozinho aqui para ajudar. Então, Lucas, explique para a gente, por favor, para começar, o contexto em que surgiu a heresia ariana. E depois nos fale também o que ela provocou na igreja e no mundo. Bom, a crise ariana, se a gente a situa historicamente, ela foi uma crise que aconteceu na igreja no século IV, durou mais ou menos 50 anos, pouco mais de 50 anos, e ela surge no período exatamente seguinte ao fim das perseguições romanas. Então a igreja passou durante 250 anos um período de perseguição mais ou menos turbulento por parte do Império Romano. No momento que vem a paz, pelo imperador Constantino, em 313, explode essa heresia, pouquíssimos anos depois. A crise ariana começa poucos anos, 5 a 6 anos depois do momento em que a igreja recebe liberdade de culto. Então a gente pode, isso é claramente perceptível. O demônio tentou destruir a igreja durante mais de 2 séculos através da perseguição externa. Cessa a perseguição externa com a paz de Constantino, o demônio começa a atacar a igreja desde dentro. É uma crise que acontece dentro da igreja. E o grande paradoxo é que ela acontece justamente num momento muito glorioso da história da igreja, que é justamente o momento em que ela deixa de ser uma instituição perseguida pelo Império Romano para se tornar a instituição mais favorecida pelo Império Romano até se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, a crise ariana se situa nesse momento de transição, em que a igreja deixa de ser perseguida para se tornar, ao final do século IV,
a religião oficial do Império Romano. A crise ela foi provocada por uma heresia acontecendo justamente no momento de maior glória da igreja, até aquele momento que foi essa transição. Então, o momento histórico em que ela se situa é justamente este, o século IV, começando logo após o fim das perseguições. Qual que era a outra pergunta? A outra pergunta você já explicou o contexto, né? O que foi que essa crise provocou, então? Agora que você disse que a igreja estava nessa glória, estava no seu auge, finalmente deixar de ser perseguida, o que ela provocou, então, depois de tudo isso? Bom, a crise ariana foi uma espécie de cisma em que a igreja ela foi cingida em duas, sem se distinguir claramente o que era a igreja católica e o que não era a igreja católica. A crise ariana foi como eu falei, ao contrário das perseguições romanas, ela foi um ataque de inimigos da igreja desde dentro. Então ela foi a primeira grande crise da igreja, justamente porque foi a primeira vez em que um problema interno da igreja tomou as proporções que tomaria. Então a crise ariana é, antes de tudo, uma heresia que gera um cisma, que gera uma série de divisões, sucessivas divisões dentro da igreja, a ponto de a igreja quase perecer nas mãos dos seus próprios inimigos que estavam dentro dela, ocupando os altos cargos eclesiásticos. Então é justamente uma crise da igreja, porque é uma crise que não vem de fora, é uma crise interna da igreja, que ameaçava o próprio ser da igreja, atacava o dogma central da fé cristã, do qual todos os outros decorrem, que era a divindade de Cristo. Então, por isso ela terá uma proporção tão grande. Uhum. Totalmente diferente que já tinha acontecido, né? Uhum. E depois, então, para a gente entender melhor ainda mais a fundo, o que consistia a heresia de Ário? Bom, Ário, primeiro apresentar o indivíduo, né? Ário era um padre da cidade de Alexandria, no norte do Egito, que já era um homem de mais de 70 anos, muito inteligente, muito versado nas artes liberais, um grande estudioso, um homem com conhecimento das escrituras, um homem que vivia uma vida irrepreensível do ponto de vista moral, que impunha, né, um respeito exterior muito grande, que tinha uma capacidade de convencimento impressionante, ele tinha uma oratória, uma capacidade dialética muito grande. E mesmo sem abrir a boca, ele já chamava a atenção. Ele era um homem que naturalmente atraía. Todos os grandes hereges, todos os grandes criadores das heresias, eles têm essas características, mas Ário principalmente. E era, antes de tudo, um homem extremamente ambicioso, que tinha a ambição de ocupar grandes cargos na igreja e que não conseguiu ocupar, que já havia sido excomungado 2 vezes e readmitido pelo seu bispo por outras razões, e readmitido e perdoado as 2 vezes pelo bispo de Alexandria, questões de cisma. Ele tinha aderido a um cisma que tinha acontecido na igreja do Egito. Era um homem que queria subir na carreira eclesiástica e tinha uma visão extremamente elevada a respeito de si próprio. Certo? E antes de tudo, além disso tudo, aliás, o grande problema de Ário é que Ário ele nunca foi verdadeiramente católico. Nunca foi. Por quê? Ele tinha um grande problema, e todos os grandes hereges têm isso, mas nele isso é mais claro. Ele submetia os dogmas de fé à sua própria racionalidade. Como assim? Não é que ele estudava e buscava explicar os dogmas da fé católica à luz da razão. Não, não era isso. Ele se deparava com problemas que, na cabeça dele, problemas dogmáticos, que na cabeça dele não poderiam ser explicáveis à luz da razão. Então o que ele fazia? Ele submetia os dogmas à sua própria capacidade intelectiva, cognitiva. E foi isso que ele fez com o grande problema, e é um grande problema que agitava a igreja, não é da época dele, de meados do século anterior, do século III. Surgiram na igreja uma série de debates referentes a quem era o Verbo de Deus. Quem é o Filho? Quem é Jesus Cristo?
os grandes teólogos todos começaram a se debruçar sobre essa questão, sobre quem é o Filho, quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e buscando explicar, dar uma resposta a essa grande questão, incorreram em uma série de heresias. Porque havia duas questões que na cabeça desses hereges, de todos esses primeiros hereges cristológicos, inclusive de Ário, dois dogmas que para eles eram inconciliáveis. O primeiro, a unidade de Deus. O segundo, que Deus é um em três pessoas. Para eles... Isso já era bem definido na época, já. Não, a questão é que não há... Essa que é a grande questão. A igreja, ela não havia declarado dogmaticamente, da forma, das palavras como nós conhecemos hoje, essas verdades com a clareza que se fará em Niceia. Isso, a clareza de Niceia pode ser encontrada nos escritos dos santos padres respondendo a essas primeiras heresias. Mas não uma decisão, não uma manifestação da Igreja Universal declarando com aquelas palavras a divindade de Cristo. Então vamos entrar, qual que era a heresia ariana e de onde ela decorria? A heresia ariana, ela decorria, portanto, da existência desses dois dogmas que na cabeça de Ário eram inconciliáveis. E no século anterior, outros teólogos, outros hereges, também tinham considerado esses dois dogmas inconciliáveis. Alguns, como os sabelianos, os monarquianos, como eram chamados, ou sabelianos, porque foi a heresia promovida por um herege chamado Sabélio, declarava a unidade, abraçava a unidade, o dogma da unidade divina, a ponto de descartar a existência das três pessoas. Ele dizia, Deus é um só e é uma só pessoa. Ou seja, ele abraçava um dogma e julgava o outro na lata do lixo. Agora, o lado oposto, que eram os subordinacionistas, eles atacavam a ideia de que o Filho é Deus com o Pai. Eles separam o Pai do Filho, certo? Negando que o Filho seja uma pessoa divina. Subordinam o Pai do Filho. Esses eram os hereges subordinacionistas. Chega no começo do século IV e Ário se debruça sobre esse problema. E o problema que se coloca para ele é justamente esse. Como Deus pode ser um e o Filho ser Deus com o Pai? Isso não entra na cabeça de Ário. Ário não consegue conceber como Deus, sendo um só, tenha um filho que seja uma só substância com ele e coeterno a ele. E mais, Ário, analisando as realidades criadas, ele pensava, Deus eterno, ele não pode ter nenhuma relação com as coisas criadas, porque, na cabeça de Ário, se Deus criasse tudo quanto existe a partir do tempo, Deus de alguma forma mudaria e Deus é imutável. Então o que Deus fez? Deus criou um ser perfeitíssimo antes do tempo que criasse as coisas por ele. E esse é o Verbo, e esse é o Filho. O Filho, que é Jesus Cristo, ele existe antes de todas as coisas, mas ele não é de forma nenhuma Deus. Ele não é dotado da mesma substância do Pai. O Pai e o Filho são distintos. O Filho não é dotado da divindade do Pai. No final das contas, o que Ário faz, essas palavras difíceis é para os gregos. Traduzido para os latinos, que eram mais práticos, Ário diz que Cristo não é Deus. Porque ele não é coeterno, ele não é co-substancial ao Pai. Portanto, buscando abraçar, buscando, como que eu posso dizer? Buscando conciliar o dogma com a sua própria racionalidade, ele joga o outro dogma no lixo, que é o dogma da Santíssima Trindade. Correto? Ele então a heresia de Ário da igreja é justa. Com uma soberba, né, absurda. Soberba. Por isso ele nunca exato. Ele nunca acreditou, ele nunca foi católico, porque ele sempre submeteu os dogmas de fé à sua própria racionalidade. Sempre fez isso.
Eu só posso concordar com o comentário do Otávio, falando de que loucura, porque o Ario falava que Deus não podia criar algo mutável, porque ele é imutável, né? Mas olha, Mas ele criou um ele criou ser. Hã? Exatamente, é isso Ele mesmo. criou esse ser que é Jesus, que para ele é um ser mutável, né? Mas que não tem a mesma Exatamente. substância, então de qualquer tá na mesma, assim. Exatamente. Tá na Você mesma, usou, faz um você usou o sentido. mesmo argumento que Santo Atanásio usaria nos contrarianos dele. Pois é, não faz o menor sentido isso. Isso é de uma soberba absurda, então, né? Porque no final das contas não tem lógica o que ele tá falando. E na medida, Aproveitar e e na mandar um abraço medida, pro Nicolas, pra Priscila. e na medida em que ele ataca a divindade do filho, ele nega a encarnação, ele nega a redenção, ele nega a santificação, ele nega a igreja, ele nega os sacramentos, ele nega tudo. Certo? E é isso que ele faz. O sistema diário joga por terra toda a fé cristã. Interessante isso. Então, eles chamam vivência de fé semelhante a, digamos assim, um neopentecostal de hoje em dia, porque você não tinha sacramentos, não tinha nada, as pessoas tinham uma reunião assim. Não, veja, eu não falei isso. Eu falei as Não, eu digo consequências assim, doutrinárias. semelhante ao culto protestante. Não havia exteriormente. Não, mas exteriormente não havia nenhuma diferença entre uma missa católica e uma missa ariana. Eu estou falando das consequências doutrinárias. Se a gente for desdobrar essa doutrina, as últimas consequências, a gente chega à negação de tudo. É isso que eu estou querendo dizer. Tanto é que o Hilário Belloc, ele diz que o arianismo, com um tempo, ele iria se converter numa espécie de islamismo. O Hilário Belloc diz isso. Justamente porque ele afasta Deus de uma forma da humanidade, nega a encarnação, que se cria um Deus uno e não trino, completamente afastado da humanidade, que se revela através de uma palavra dita, né, mas que não se faz homem. Então, essas são as consequências do sistema herético dele, que começou... Ário começou a divulgar a sua heresia. Não se sabe ao certo o ano, mas foi provavelmente no ano 318 ou 319. Como eu falei, ele era um pároco da cidade de Alexandria, no norte do Egito. Ele começou a divulgar essas heresias. Então ele nunca foi bispo? Nunca foi. Interessante. Foi. E dentro desse contexto da explicação da heresia de Ário, algumas perguntas foram deixadas na sua caixinha, né, do seu perfil ali nos stories, e perguntaram sobre o Espírito Santo nessa história. Que você explicou a subordinação do filho como criatura e o pai como essa substância eterna, imutável, que tem essa distância. E o Espírito Santo como fica nisso? Ário não pensa no Espírito Santo. As obras de Ário não chegaram até nós, porque foram destruídas depois do Concílio de Nicéia. Nos chegaram fragmentos que Santo Atanásio copiou para refutar, certo? Então nós não sabemos o sistema herético completo de Ário, mas... É bom nem saber também, né? Mas é muito provável que a questão do Espírito Santo não... As primeiras controvérsias trinitárias eram todas debruçadas na relação do pai com o filho. Da relação de igualdade ou de subordinação do pai e do filho. Enfim, todos eles... O problema diário era com o filho, era com o verbo. E uma grande demonstração, demonstração da probabilidade de que Ário não atacava o Espírito Santo, porque provavelmente não refletiu a respeito, é que o credo niceno, do Concílio de Nicéia de 325, que vai ser justamente uma resposta à heresia dele, ele desdobra o credo apostólico em relação ao filho, quando ele diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus... Tudo isso que ele diz de Jesus Cristo é justamente para responder à heresia ariana. Como é que o credo niceno fala do Espírito Santo? Creio no Espírito Santo. Bom, então, ele não se preocupava, ele não pensava a respeito do Espírito Santo. O desdobramento lógico da heresia vai ser negar a divindade do Espírito Santo também. Tanto é que, no futuro, um ariano, discípulo de Ário, macedônio, patriarca
ilegítimo de Constantinopla vai desenvolver um sistema herético que, além de negar a divindade do Filho, vai negar a divindade do Espírito Santo, que é o macedonismo. E o Concílio de Constantinopla, o primeiro Concílio de Constantinopla, além de condenar a heresia ariana novamente em 381, vai negar a heresia macedoniana também. E vai modificar o credo para explicitar que o Espírito Santo é Deus. E aí, se antes no credo niceno dizia apenas creio no Espírito Santo, no credo niceno constantinopolitano dirá creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho, etc. Ou seja, Ário não atacou o Espírito Santo, mas os seus discípulos, décadas depois, atacarão. Interessante, interessante. E, Lucas, eu fico perguntando como que eles mantiveram os sacramentos exteriormente, se, por exemplo, eles não acreditavam no sacrifício de Nosso Senhor Redentor? Bom, veja bem, o que eu falei é que o desdobramento lógico da heresia vai ser esse, certo? Não é que eles negavam o sacrifício de Cristo. Na cabeça deles, o sacrifício de Cristo proporcionou a redenção e a salvação. Eu não neguei que eles acreditassem nisso. Eu estou dizendo apenas que, se eles refletissem um pouco a respeito do que eles acreditavam, a negação operada por Cristo na cruz, entendeu? O nosso irmão aí perguntou, ele perguntou na caixinha, nos comentários agora novamente, entra dentro dessa pergunta. O Ari negava a tradição ou ele fazia como uma ginástica mental para distorcê-la? Ele não negava a tradição, muito pelo contrário. No seu livro Comunitório, São Vicente de Lérins, ele fala justamente que o que os hereges, os grandes hereges fazem, normalmente é se amparar na doutrina de um único doutor, e principalmente de um santo, não foi Ário o grande catalisador, não foi Ário que estipulou todo o mecanismo de dominação da igreja que os arianos irão fazer. Ário teve sorte. Qual que foi a sorte de Ário? Foi ter conseguido aliados certos. E quem eram esses aliados? Um punhado de bispos da província romana da Bitínia, atual Turquia, homens extremamente inescrupulosos e sedentos de poder, que viram na doutrina dele um mecanismo de alçar voo para as posições mais elevadas da hierarquia eclesiástica. Então, o movimento, a crise ariana, não foi promovida por Ário. Ário deu a doutrina. Agora, quem fez a crise não foi o padre Ário, foram os bispos que ele convenceu. Foram os bispos que assimilaram a sua doutrina. 3, principalmente. Teógenes, bispo de Niceia, Maris, bispo de Calcedônia, e principalmente o chefe, o grande arquiteto do movimento ariano, que foi o bispo Eusébio de Nicomédia. Um homem sem escrúpulos, um homem mau, mesmo um homem ruim, extremamente habilidoso, um político, que tinha uma facilidade imensa de convencer, de tratar com os poderosos, de obter apoio para sua causa. Então, a grande sorte de Ário foi ter obtido o apoio dos bispos certos. E quais são os bispos certos? Aqueles que Jesus diz lá, quando ele diz os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, porque eram bispos que não eram católicos de verdade e que abraçando a doutrina de Ário fariam qualquer coisa para fazê-la triunfar. Então a primeira coisa que Ário fez foi buscar apoio nesses bispos. Então, quando ele foi excomungado pelo seu bispo, por Santo Alexandre, ele escreveu para Eusébio de Nicomédia e ele recebeu de volta uma carta de Eusébio, recebendo todo o apoio de Eusébio. E desde então, Eusébio, mais alguns bispos da Bitínia, começaram a promover a causa dele, escreveram para tudo quanto era bispo, para tentar trazê-los para a causa de Ário, até que o imperador Constantino, com a aprovação do Papa Silvestre, convocou um concílio ecumênico, que foi o concílio de Niceia, em 325, primeiro concílio ecumênico, que os arianos pensavam, julgavam que conseguiriam impor a sua doutrina, mas não conseguiram. Ário pregou ao Pai. O que é semelhante é diferente.
Ou igual não é sinônimo de semelhante. O semelhante pode levar a uma interpretação para o igual, mas na verdade ele está querendo enfatizar algum tipo de diferença que há entre o pai e o filho. Então esse era o passo seguinte: aprovar credos que, sem serem abertamente heréticos, plantavam bombas relógio para serem explodidas em seguida. Por quê? Não eram claras como o consubstancial que eles odiavam. O outro passo, na verdade esse passo era constante, esse passo que eu vou falar agora, e que acompanhou eles desde o princípio: a aliança com os poderes temporais. Convencer os poderosos. Os bispos arianos, Eusébio principalmente, eram todos extremamente habilidosos na politicagem. Eram bispos cortesãos que não viviam nas suas dioceses, viviam no palácio imperial, cercando o imperador. Constantino era católico, mas caiu a vida toda, a não ser por um período curto de tempo, na lorota de Eusébio de Nicomédia. Eusébio de Nicomédia convenceu Constantino de que Ário tinha mudado de opinião. Convenceu Constantino a exilar Santo Atanásio sobre uma dessas mentiras. E com o filho de Constantino vai ser ainda mais fácil, porque eles vão converter o filho de Constantino em ariano, ou ao menos em semeriano, que é o imperador Constâncio. Aí eles não vão precisar nem enganá-lo, aí eles já vão assimilá-lo à sua doutrina. Ou seja, o grande mecanismo deles ali vai ser utilizar a força bélica temporal, os poderes temporais. Por isso eles vão matar católicos, por isso eles vão enxotar os bispos para fora das suas dioceses, por isso eles vão exilar os bispos. Eles tinham autoridade para fazer isso? Eles tinham autoridade para mandar Santo Atanásio sair de Alexandria? Não, mas o imperador tinha. Então eles cercavam o imperador e se valiam dos poderes temporais para caçar os bispos católicos. E armado todo esse circo, eles se reuniam uma série de concílios, alguns até se contradizendo uns aos outros. Naquela época tinha muito isso, era uma igreja muito sinodal. O tempo todo se reunia concílio e aprovando novos credos. Os católicos se reuniam em concílios, mas nunca aceitaram que se fizesse outro, diferente do de Nicéia. Eles não. Eles faziam concílio em Milão, faziam concílio em Tiro, faziam concílio em Sirme, faziam concílio em não sei onde, e aprovavam o tempo todo credos diferentes, com expressões dúbias, para que os desavisados caíssem. Então, foi um plano de dominação da igreja. Aí só uma coisinha. E eles, em momento algum, se declaravam arianos. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Uhum. Eles se declaravam um meio termo entre os católicos e os arianos. E mais, sabe o que eles diziam? Que os católicos dividiam a igreja. Que aqueles fiéis à doutrina eram os que dividiam a igreja. Que se deveria ficar no meio termo. Que não se deveria abraçar o consubstancial, mas também que não deveria ser ariano. Ambos são erros. No final das contas, eles queriam era conduzir através de uma via mais fácil, uma via dissimulada, ao arianismo. Uhum. Era um arianismo moderado, que na verdade era arianismo. Né? Então, o Papa que você falou, né? Bom, Isso. não houve Papa, né? Houve 5 Papas durante a crise ariana. 5. O primeiro, que foi o Papa da época do Concílio de Nicéia, que foi um Papa até bem apagado. Como os antecessores, foi um grande combatente da heresia ariana. Então, esses foram os papas que que governaram a igreja no período da crise. Então, Santo Atanásio nunca foi excomungado formalmente, sim, por um papa. Bom, veja bem, não é apenas o papa que tem poder de excomungar. O bispo principalmente naquela época. Eu não sei dizer quantas vezes Santo Atanásio foi excomungado. Foram muitas. Eu não sei dizer quantas. Acho que 7, 8 ou 9. E bispos heréticos fizeram essa suposta excomunhão. Sim. Então ele foi excomungado várias vezes, exilado 5 vezes. Quase morreu várias vezes. Então, ele foi excomungado. Legitimamente ou não? Muito, obviamente nós sabemos que foram excomunhões ilegítimas, mas que foi excomungado, foi.
Se ele foi excomungado pelo Papa Libério ou não, teria sido uma excomunhão ilegítima, certo? Se aconteceu ou não, nós não temos aqui tempo de discutir essa questão. Ok. Então, prosseguindo um pouco na aula, grande aula que a gente está tendo agora, e como que os leigos, então, agiram durante essa crise toda? O negócio é eu falei qual que era uma das estratégias que os arianos faziam para dominar a igreja. Era justamente a substituição dos bispos. E normalmente com fundamentos falsos. Os leigos, eles percebiam que tinha alguma coisa errada justamente quando substituíam e quando eles exilavam o seu bispo. Né? Eles percebiam alguma coisa errada, era justamente aí. Quando viam um novo bispo, e eles não aceitavam o novo bispo. Muitas vezes botavam um homem para correr. Um dos usurpadores da sede de Alexandria, no terceiro exílio de Santo Atanásio, foi um homem terrível chamado Jorge da Capadócia, que eles entronizaram no lugar de Santo Atanásio. O povo matou ele em praça pública. O povo de Alexandria. Isso foi muito violento. Os da Hipátia lá. Então, o povo, eles percebiam que tinham algo errado justamente quando substituiu um bispo católico. Estava exilado, todos os bispos católicos, principalmente no Oriente, mas também no Ocidente, haviam sido exilados, mas a resistência deles, mesmo no exílio, continuou. A resistência dos santos continuou. Enquanto os arianos faziam as suas atrocidades nas sedes episcopais, o Egito, que era todo a favor de Santo Atanásio, que era a terra dele, havia uma multidão de eremitas e de monges rezando pela igreja, a começar por Santo Antão, que muitas vezes foi lá declarar seu apoio a Santo Atanásio. Enfim, a graça de Deus possibilitou que a crise fosse vencida através da ação enérgica destes santos, destes leigos que resistiram e principalmente desses bispos que se mantiveram fiéis. Né? Houve 3 gerações de... Pra vocês terem noção como que a crise foi longa e foi difícil, houve 3 gerações de bispos combatentes do arianismo. Né? A primeira que foi lá na origem da crise, com o Santo Alexandre, que era o bispo de Ario e pai espiritual de Santo Atanásio, Santo Alexandre de Constantinopla, Santo Eustáquio de Antioquia, Santo Asclepas. Depois a segunda geração, que já é a geração de Santo Atanásio, com o Papa São Júlio, com o Papa Libério, com Santo Eusébio de Vercelli, com São Lúcio de Cagliari, todos eles apoiadores de Santo Atanásio. E depois uma terceira geração, que já é representada por São Basílio, por Santo Hilário de Poitiers, por São Gregório Nazianzeno e uma série de outros, que se mantiveram fiéis apesar das perseguições, apesar das calúnias, apesar de tudo que os arianos promoviam. Então, pela força da verdade, pela resistência desses santos, a heresia ela foi vencida. Chegou ao trono o imperador que era católico, que era o imperador Teodósio, e o imperador que estava decidido a colocar fim à heresia, e ele, como Constantino fizera 50 anos antes, quase 50 anos antes, convocou um segundo concílio ecumênico, né, que foi o concílio de Constantinopla I, 381, o primeiro concílio de Constantinopla, que confirmou todos os dogmas de Nicéia, que condenou o arianismo novamente, condenou a heresia macedoniana, que negava a divindade do Espírito Santo, e modificou o credo naquilo que era a respeito do Espírito Santo, para deixar clara a divindade do Espírito Santo, e ordenou que todos os bispos ilegítimos deixassem as sés que eles ocupavam ilegitimamente e que os bispos católicos voltassem com isso, e no ano anterior ele havia declarado o cristianismo religião oficial do Império Romano, cristianismo católico, né, dizendo que todos os outros sejam considerados hereges e loucos.